Da Wondery, esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. Nos anos 70, um programa chamado The Dating Show fazia muito sucesso. Nele, uma pessoa solteira tinha a oportunidade de fazer perguntas para 3 pretendentes e escolher um para ir em um encontro. Só que, e se o seu escolhido fosse um serial killer? Mabê, antes da gente começar, a gente precisa contar sobre um evento que vai rolar. Sim, gente, é muito especial porque envolve vocês, envolve os operanders. Sim, galera, seguinte, a Diamond Films vai trazer pro Brasil o filme A Garota da Vez, baseado em um crime real. O episódio de hoje é justamente sobre esse caso. O filme foi dirigido e estrelado pela Anna Kendrick, que é maravilhosa. Eu adoro ela e nós vamos fazer um evento junto com a Diamond. A gente vai fechar uma sala de cinema só para os nossos ouvintes verem esse filme aqui em São Paulo. É no dia 7 de outubro, às 8 horas da noite, na região da Avenida Paulista, em São Paulo. E ó, gente, para participar é o seguinte: se você quiser assistir o filme com a gente, basta preencher o formulário que a gente vai deixar lá no Instagram, @moduspod, com as informações a partir das 9 da manhã. Então, ó, quinta-feira, 9 horas da manhã. Lembrando que depois de preencher o formulário, você vai receber um e-mail confirmando a sua participação. E as vagas são limitadas, então quando acabar, a gente avisa. E a gente tá super animada pra ver esse filme com vocês. Muito! Ó, A Garota da Vez estreia dia 10 de outubro exclusivamente nos cinemas e hoje nós resgatamos esse episódio justamente por causa disso. Esse foi o episódio que a gente tinha feito lá em 2023, só que ele saiu só pra quem assinava o apoio que a gente tinha ali na época. Sim, então hoje estamos liberando geral, todo mundo vai poder ouvir. Se por acaso você é uma pessoa que ouviu na época, já faz tempo e vale muito relembrar, porque essa história é surreal. É isso, só pra vocês terem uma ideia, na época a gente teve que dividir em 2 partes, mas não se preocupem, hoje a gente juntou todas elas num episódio enorme pra vocês. Tá gigante. Então vamos lá, gente, vamos conhecer a história completa que inspirou o filme A Garota da Vez, a história do Rodney Alcala. Rodney Alcala nasceu Rodrigo Jacques Alcala Bucor em agosto de 43, no Texas, mas logo na infância a família começou a chamar ele de Rodney. Os pais dele, a Ana Maria e o Raul, tinham mais 3 filhos. O Roy, que era o mais velho, a Mary Therese, que era 1 ano mais nova que ele, e a Maria Christine, que nasceu 5 anos depois do Rodney e era a caçulinha. E a família sempre foi muito importante para os Alcala, e por isso a infância das crianças e a vida dos pais era bem tranquila. Eles eram considerados de classe média e saíam para passear como família todo fim de semana lá em San Antonio, que era a cidade que eles moravam. O Rodney também não tinha nenhum problema na escola, ele sempre estava tirando ótimas notas, sempre tinha amiguinhos, ele nunca se metia em problemas, e então assim, nem na escola nem em casa, sabe? Ele era tranquilo. Então assim, não dá pra gente saber exatamente como era a relação dele com os irmãos, mas a gente sabe com certeza que eles cresceram juntos, né? Que eles continuaram se falando, que tava tudo certo. Então, se eles chegaram a brigar ou se odiar em algum momento, quando eles eram crianças, esse sentimento não durou, porque o Rodney sempre estava próximo da família. Os Alcala eram tão próximos que em 81, quando o Rodney tinha 8 anos de idade, a avó materna dele, que morava ali no Texas junto com a família, ela ficou super doente. E como um último pedido, assim, sabe, antes de morrer, ela disse pra Anna Marie que ela queria viver os últimos anos dela no México, que era onde ela tinha nascido. E que também era onde o resto da família da Anna Marie morava. Então, gente, a família Alcala foi inteira pro México. No começo foi meio esquisito para as crianças, porque eles não se mudaram para uma cidade exatamente grande, como San Antônio. Eles mudaram para uma cidade que era mais interior. Mas não demorou muito para eles se acostumarem, começar a curtir, ter mais gente da família em volta e tal. A gente não sabe muito bem com que o pai e a mãe do Rodney trabalhavam, ou se os dois trabalhavam, mas o que a gente sabe com certeza é que em 1954, o pai do Rodney, o Raul, largou a família no Texas e voltou para os Estados Unidos para viver com uma outra pessoa.
Não fica muito claro se era uma amante que ele tinha, se era alguém que ele já conhecia, se foi alguém que ele conheceu quando ele voltou pra lá. O que importa é que, no final das contas, a avó do Rodney morreu pouco tempo depois disso. E a família voltou para os Estados Unidos para recomeçar a vida, sem a avó e sem o pai. Dessa vez, eles foram para Los Angeles, na Califórnia, e não para o Texas. Mesmo depois da perda da avó e do abandono do pai, o comportamento de nenhuma das crianças mudou drasticamente, especialmente do Rodney. Ou seja, assim, né, gente, provavelmente é óbvio que isso abala a criança, né, psicologicamente, abalou o Rodney, os irmãos, mas assim, não rolou nada específico das crianças se tornarem agressivas ou muito distraídas, sabe? Pelo contrário, quando eles foram para Los Angeles, estava todo mundo até animado para voltar para uma cidade grande, e quando as crianças voltaram para a escola, o Rodney continuou com o mesmo comportamento bom dele de sempre, tendo ótimas notas, muitos amigos, até tinha umas namoradinhas e tal, vida normal. Se o Rodney não tinha sinais de nenhuma mudança drástica de comportamento até ali o final da escola, isso mudou em 1961. Nesse ano, recém-formado, ele seguiu a tradição dos homens da família Alcala e se alistou para o exército dos Estados Unidos. O Rodney foi alocado num posto que ficava na Carolina do Norte, e assim que chegou, ele começou o treinamento para ser um soldado paraquedista e trabalhar servindo na Força Aérea. Enquanto ele treinava, ele também trabalhava como um funcionário na parte administrativa do Exército e nunca teve nenhum problema, foi tranquilo. Até que tudo mudou em janeiro de 62, quando Raul, o pai do Rodney, faleceu inesperadamente com 55 anos. Todo mundo foi pro funeral e, gente, foi horrível, né? Os filhos ficaram muito tristes e tal. Mesmo que o pai tivesse abandonado a família, né? Tipo, tava toda uma sensação muito ruim, assim. Eles estavam muito tristes com isso. E aí, depois do funeral, o Roy voltou pro posto dele, né? Lá pra Carolina do Norte. E as duas irmãs ficaram na Califórnia. Aparentemente, a vida continuava. Só que depois desse acontecimento, o Rodney passou a ficar muito mais agitado e mudar de comportamento muito rápido. Ele não conseguia focar nos exercícios dele, ele não estava conseguindo cumprir as tarefas lá do exército e estava levando algumas advertências por causa disso. Era visível para todos os superiores do Rodney que ele não estava nada bem. Só que nada de muito grande, além desse comportamento, aconteceu. Até que em 63, pouco mais de 2 anos depois do alistamento, o Rodney apareceu em Los Angeles do nada. A mãe dele estava na cozinha, lá de boa, quando de repente alguém bateu na porta e quando ela foi ver, era o Rodney, falando pra ela que ele tinha ido da Carolina do Norte até a Califórnia, que é assim, do outro lado do país, e ele tinha chegado lá pedindo carona. A viagem toda dá um total de, sei lá, umas 37 horas. Então, assim, o Rodney tinha viajado pelo menos uns 2 dias, contando parada pra comer, pra esperar outra pessoa dar carona, né, aquela coisa. E até aquele momento, o Rodney ainda não era considerado um desertor, que é quando a pessoa deixa o seu posto no exército sem a intenção de voltar, mas sem o pedido de uma autoridade, né? Tipo assim, quando você sai na doida, né? Saiu vazado. Saiu do nada. A pena nos Estados Unidos por deserção e tentativa de deserção é de baixa do exército. Tipo uma demissão, assim. A pessoa tem que devolver todo o salário que recebeu e cumprir 5 anos de prisão. Aqui no Brasil, por exemplo, o militar é considerado desertor quando ele fica mais de 8 dias fora do posto. Mas nos Estados Unidos, é a intenção de não voltar que conta, não necessariamente o tempo. Apesar que o militar tem 30 dias para se entregar, né, de forma voluntária, e volta para o posto e nada vai acontecer. Nada acontece feijoada. Mas tem que ser esses 30 dias aí. Por causa desse tempo de tolerância, né, digamos assim, o Rodney não era considerado desertor ainda. Ele era considerado o que no exército é chamado de ausente sem licença oficial. O que é ruim, mas não é tão ruim quanto o desertor. Tava bem claro para a mãe do Rodney que o filho dela estava fazendo aquilo por estar mal emocionalmente, porque ele não conseguia nem explicar como ele estava se sentindo. Ele só estava muito nervoso, ansioso, ele estava chateado. Então, depois de conversar com o Rodney um pouquinho, a Ana Maria convenceu ele até a estação militar mais próxima, se entregar, né, contar o que aconteceu, e foi o que ele fez. Quando o Rodney chegou lá na estação militar, ele foi meio que detido, né? Porque ele estava bem longe do posto dele, mas ele não foi preso, assim. Ele ficou lá conversando com algumas pessoas, como se estivesse dando um depoimento, sendo entrevistado por especialistas, especialistas que eram tanto autoridades do exército quanto realmente médicos, assim. Todo mundo estava tentando entender ele, o que tinha rolado. Depois de conversar com um psicólogo, o Rodney foi encaminhado para um hospital psiquiátrico urgente.
Inicialmente, ele foi levado para São Francisco, na Califórnia, que ficava a 6 horas de Los Angeles, mas depois foi transferido para um hospital militar da Marinha, que ficava em Irvine, que é também na Califórnia, só que mais perto de Los Angeles. A Ana Maria estava convencida de que o Rodney ia ter a ajuda que ele precisava, que os médicos iam fazer ele, entre muitas aspas, voltar ao normal. Vale lembrar que isso aconteceu em 63, né? Então, por mais que tratamentos psiquiátricos fossem comuns, ainda estava longe, né, gente, de ser algo ideal, de ter uma sensibilidade para isso, etc, etc. Naquela época, apesar das pessoas terem um diagnóstico, elas eram consideradas anormais mesmo. E enquanto o Rodney estava internado no hospital, a mãe dele visitava ele todos os dias, sempre rezando pelo melhor. Depois de passar pelo menos 6 meses internado, o Rodney acabou não sendo liberado para voltar para o exército e também recebeu o diagnóstico de personalidade antissocial crônica e severa. O Rodney foi então oficialmente liberado do exército em fevereiro de 64. Depois que ele teve alta, parecia que a vida dele ia voltar ao normal e a mãe dele notava que ele estava retornando a ser uma pessoa assim que ele era antes, né? Então menos ansioso, mais comunicativo, mais animado com o futuro. E ele estava inclusive tão animado que ele resolveu que estava na hora de realizar um sonho dele, que era de ser fotógrafo profissional. E ele tinha tempo para isso, porque ele tinha só 20 anos, né? E uma vida toda pela frente. Então, por mais que hoje em dia é super normal também mudar de carreira, né? Com qualquer idade, naquela época não era tanto assim, né? Então ele tinha esse tempo e ele foi para a Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA, na School of Fine Arts, a Escola de Artes. Então ele foi para lá em 64. E ele foi aprovado bem rápido, porque o histórico escolar dele era perfeito, com notas incríveis, e ainda tinha um exame do exército que provava que ele tinha um QI de 140. Então ele era considerado superdotado. Claro que isso não é necessariamente um indicativo de bom aluno, né? Mas era um número que impressionava as universidades. Então, ainda em 64, ele começou a estudar fotografia na universidade e continuava sendo um ótimo aluno, com as melhores notas da turma e tudo mais. E ele era sempre um aluno dos quadros de honra da universidade. E aí, enfim, nada de muito notável aconteceu com ele enquanto ele estava estudando. E aí, em 68, com 24 anos, ele se formou oficialmente. Parecia que ele estava longe de ser aquela pessoa ansiosa, triste e instável que tinha deixado o exército em 63. E que ele tinha voltado a ser a pessoa simpática, né, e cheia de amigos que ele sempre foi. Surpreendentemente, agora esse que era o problema. Como a gente já viu muitas histórias por aqui, era bem comum nessa época que as crianças pequenas já andassem sozinhas de casa até a escola ou na casa de algum amiguinho, né? Principalmente se fosse perto. Era por isso que todo dia uma menina chamada Tali Shapiro, de 8 anos de idade, ela ia para a escola desde um hotel onde ela estava hospedada com a família, que era o Chateau Marmont. A caminhada era de uns 20 minutos, mas era uma linha reta pela Sunset Boulevard, que é uma das ruas mais famosas lá de Los Angeles, então meio que não tem como errar o caminho, né? Ela só tinha que ir reto. Mas, por mais que fosse um caminho ok, os pais da Tali não sabiam que ela estava fazendo isso, porque, teoricamente, eles falavam para ela pegar o ônibus, mas ela não gostava de andar de ônibus, então ela sempre acordava um pouco mais cedo e ia andando, né, tipo, escondido. No dia 25 de setembro de 68, a Tali estava lá fazendo seu caminho pela Sunset, quando um cara super simpático e prestativo parou perto dela de carro e perguntou se ela queria carona. E sim, era o Rodney. Ela disse que não queria e que não era para ela falar com estranhos. Então Rodney disse que ele não era estranho e que ele conhecia os pais dela. Isso não pareceu muito estranho para Tali, porque o pai dela trabalhava na indústria musical e era relativamente bem conhecido. Então ela achou meio ok ele falar aquilo. Mesmo assim, ela não quis conversa e continuou andando. E aí o Rodney decidiu tentar mais uma coisa e disse para ela que ele tinha uma foto muito bonita para mostrar para ela. Nisso, enquanto ela andava, o Rodney ia acompanhando ela de carro mesmo, assim, devagarinho. E era tipo 8 da manhã, então o movimento não estava muito grande. Ele poderia fazer isso sem problemas. Depois de muita conversa, muito sorriso, muita gentileza, a Tali acabou se sentindo mais confortável com ele e resolveu entrar no carro. E aí eles iam seguir para a escola, mas eles nunca chegaram lá. E por quê? Porque tinha uma testemunha, um cara chamado Donald Haynes, que é basicamente o craque do jogo dessa história, gente.
O Donald, naquele dia, estava dirigindo para o trabalho. Bem naquela hora, ele estava parado num sinal vermelho. Ele estava lá esperando o sinal abrir. E ele olhou para o lado e viu a Tali e o Rodney conversando. Ele não sabia quem eles eram, né? Então, assim, o que ele viu foi um cara muito do estranho com uma menina muito pequena. Conversando, ele chamando ela pra dentro do carro. E ele ficou muito cabreiro, né? Ele ficou, que porra é essa? O que ele fez? Seguiu o seu instinto e seguiu o carro. Meio que de longe, assim, pra não dar na telha. Olha esse cara. Ele brilhou. E quando ele tava dirigindo, seguindo o carro, ele ficava até pensando assim, nossa, eu tô viajando, né? Nada a ver, né? Eles devem se conhecer e tal. Nem ele queria acreditar que ele tava presenciando uma coisa horrível. Achou que ele tava só se metendo, sendo pagando de louco. Pagando de louco. Mas quando o Rodney e a Tali pararam na casa do Rodney, que era muito longe da escola, o Donald viu que a menininha tava com uma cara muito estranha. E aí ele foi correndo pro telefone mais próximo e ligou pra polícia. Imagina essa ligação, gente. Oi, tudo bem? Eu não tenho nenhuma evidência de nada, não sei de nada. Talvez eu esteja desperdiçando seu tempo. Mas eu acho que tem uma coisa estranha, esquisita, com uma criança aqui que eu não sei quem é, com um cara que eu não sei quem é, que eu acabei seguindo na rua. Imagina essa ligação, né? Então, assim, a ligação foi mais ou menos isso aí, mas a polícia foi até lá. Mesmo não sendo uma denúncia, assim, muito Clara, comum, né? Muito clara. O Donald ficou lá esperando e uns minutos depois um carro da patrulha parou perto dele. O policial que foi atender o chamado era um cara chamado Chris Camacho e foi até a casa que o Ronald tinha apontado para checar se estava tudo bem. O Chris bateu na porta uma vez, se identificando como policial de Los Angeles, mas ninguém atendeu. Então ele bateu uma segunda e dessa vez o Rodney abriu uma frestinha na cortina da porta, que era tipo aquelas portas que tem uma janelinha no meio, sabe? E daí o Rodney disse pro policial esperar só um pouquinho, porque ele tinha acabado de sair do chuveiro, que ele estava sem roupa quando ele atendeu o policial. Mas o policial viu que ele não estava molhado, então por conta disso, o Chris já começou a chamar reforços, que já foram vindo até a casa lá para ajudar ele. Enquanto eles estavam indo, o Chris ouviu um barulho dentro da casa, como se fosse alguém gemendo, assim. Então ele resolveu arrombar a porta e entrou mesmo. E na hora que ele resolveu entrar, outros policiais chegaram, né? Então todo mundo foi entrando na casa, arma apontada pra cima, tal. Foram revistando todos os cômodos. E assim, imagina a cabeça do Donald, o cara que denunciou, né? Tipo, eu segui esse carro aqui, de repente tá todo mundo invadindo a polícia invadindo a casa do cara, assim, né? Mas enfim. Aí a polícia entrou e eles acharam um montão de equipamento fotográfico na sala. Também tinham várias e várias fotos de meninas mais novinhas, assim. Mas o Chris nem parou pra olhar direito isso, porque ele viu uma mancha de sangue que ia da sala até a cozinha. E ele foi seguindo aquela mancha. E na cozinha, gente, tava ali a cena do crime, uma coisa horrível. No meio do cômodo tava aquela garotinha deitada de costas, numa poça do próprio sangue, com a cabeça amassada, assim, estourada por algo que parecia ser tipo um peso de academia, que tava esmagando o pescoço dela, o rosto dela tava já, assim, branco e sem vida. Pro Chris, parecia que ela já estava morta, mas mesmo assim ele decidiu tirar o peso de cima do pescoço dela antes de examinar o resto da cena. Além do ferimento na cabeça, ela também estava com as pernas abertas e com muito sangue saindo da vagina. Ou seja, muito provavelmente ela também tinha sido abusada sexualmente. Só por desencargo de consciência, o Chris, por fim, resolveu sentir o pulso da menininha. E tinha pulso. Apesar dela estar absolutamente branca e com a cabeça aberta, sangrando, a Tali ainda estava viva. O Chris chamou a ambulância urgente, os paramédicos chegaram e ela foi rapidamente levada para o hospital. Quando a Tali chegou lá, os médicos constataram que ela ainda tinha outros ferimentos. O pescoço dela tinha marcas escuras, marcas de pancadas muito fortes por todo o corpo e ela sangrava dos pés à cabeça. A Tali entrou em cirurgia e imediatamente ela levou 27 pontos na cabeça num procedimento que durou muitas horas e sobreviveu. Uns dias depois, ela acordou, reconheceu os pais, ela sorriu, fez umas brincadeiras, assim, e ela queria ir pra escola. Só que assim, né, demorou muitos meses pra ela se recuperar, pra ela andar normalmente. Mas, por sorte, né, porque eu não sei nem como falar disso, mas assim, ela não se lembrava da agressão sexual, sabe? Ela foi atingida na cabeça assim que ela entrou na casa, então ela não tinha memória daqueles momentos horríveis que ela deve ter passado. Então, pelo menos, né, sei lá, pelo menos isso. Por isso, a mancha de sangue ia da sala até a cozinha, porque a agressão tinha acontecido na sala, né? E ele tinha levado ela pra cozinha. E, no fim das contas, esse dano físico aí, né, das cirurgias e tal, isso foi contornado.
Mas, antes de fazer 1 ano do acontecido, o pai da Tali pediu demissão do emprego e a família toda se mudou para o México o mais longe possível que eles conseguiram. Em algum momento, entre o Chris, o policial, ouvir ela se mexendo, né, e tal, e chutar a porta da casa, o Rodney tinha conseguido fugir pela porta dos fundos. E talvez ele até tenha fugido pelado mesmo. E por causa do resgate da Tali, os policiais acabaram não pegando ele, porque como ela tinha pulso, né, eles focaram em salvar a menina, então eles meio que acabaram deixando ele escapar. Só que como ele saiu sem planejar nada, o Rodney acabou deixando várias coisas pra trás, como, por exemplo, a carteira de identidade dele da UCLA, que tinha o nome dele. Ou seja, a polícia tinha o nome dele, que era de absoluta importância para a investigação, que já começou muito rápido, né? E o detetive responsável pelo caso foi um cara chamado Steve Holdell. E a título de curiosidade, o Steve Holdell é filho do George Holdell, que é considerado o principal suspeito do assassinato de Elizabeth Short, conhecida aí como a Dália Negra, que é um caso considerado sem solução. O Steve é, inclusive, uma das pessoas que mais investigou o caso e que mais tem certeza que o pai dele foi, de fato, o responsável. A gente contou essa história completinha no episódio 71 aqui do podcast, então se você ainda não ouviu, corre lá. Mas olha que coincidência, né? Que loucura. Mas enfim, a mando do detetive Holdell, os investigadores começaram a ir atrás do Rodney e atrás de saber quem era aquele cara, né? Porque ele não tinha nenhum antecedente criminal, mas ele tinha cometido um crime absolutamente brutal, né, com a Tali. Segundo os vizinhos, ele era um cara super quieto, simpático, e para os professores e colegas de campus da UCLA também. E aí começava uma caçada, que ainda ia durar muito tempo. Quando Rodney fugiu da polícia pela porta dos fundos da casa dele, lá na Califórnia, ele não sabia o que fazer. Para começar, que ele sabia que tinha deixado absolutamente tudo na casa, incluindo os documentos. O nome Rodney Alcala estava em letras brilhantes em todo lugar. Assim que ele chegasse num novo emprego, numa nova casa, as pessoas iam saber quem ele era, né? Que ele era procurado. Então ele só tinha uma opção: mudar de nome, né? Fingir que ele era outra pessoa, mudar de estado, né? Enfim, pensar num plano aí de fuga. Então foi assim que um pouquinho depois de ter atacado a Tali, o Rodney chegou em Nova York com o nome de John Berger. A gente não sabe exatamente como ele chegou em Nova York, se foi de avião, se foi de ônibus, mas como ele tinha que sair bem ligeiro da Califórnia, a gente pode presumir que tenha sido de avião. E talvez vocês não lembrem, mas como a gente contou no episódio do D.B. Cooper, viajar de avião naquela época era muito diferente de viajar hoje. Era muito assim, posso subir no avião? Pode. Você tem documento? Não, tenho aqui o meu rosto, confia em mim. Eu tenho uma mala e um sonho. Uma mala e um sonho foi. Não tinha nenhum segurança, detector de metal, você podia dar qualquer nome sem mostrar documento, assim, era uma várzea. Por causa disso, provavelmente foi super fácil pro Rodney ir de um estado pro outro. Chegando lá, o Rodney resolveu continuar no caminho artístico que ele gostava, e daí ele fez uma entrevista com o reitor da NIU, a New York University, para entrar no programa de artes. Lembrando aqui 2 coisas importantes. A primeira é que mesmo ele usando o nome John Berger, a gente vai continuar chamando ele de Rodney, né? Senão vai ficar muito confuso. E a segunda é que para entrar numa universidade nos Estados Unidos, não é só ir lá e se matricular. Você precisa fazer uma entrevista, ser aceito. Ainda mais numa universidade como aquela, que inclusive tinha um dos programas de artes mais concorridos do país. Além do que, um dos professores, gente, não sei se vocês estão sentados, um dos professores era nada mais, nada menos do que o Roman Polanski. Sim, o diretor do Bebê de Rosemary. O mesmo Polanski que namorava a atriz Sharon Tate, que foi assassinada em 69 pelos seguidores do Charles Manson. E o mesmo Polanski que foi acusado de estupro e teve que fugir dos Estados Unidos depois e tal. Inclusive, ele não mora, nunca mais voltou para os Estados Unidos por causa disso. A gente vai citar todos os episódios do Modus nesse episódio. Tudo está conectado. Tudo está aqui. Como que é aquela thread que você fez no Twitter de, tipo, eu estou a 7 pessoas da Carol Moreira? É isso, a gente tá a um episódio do Modus Operandi. Do Charles Manson. E, olha que coisa, foi com o Polanski que o Rodney aprendeu muitas técnicas de fotografia. E ele era um ótimo aluno, ele era muito querido por todos, muito simpático, tinha vários amigos, tirava notas incríveis. Ele era tão legalzão que quando ele tinha problemas com documentos e burocracias lá, o próprio reitor parava o que estava fazendo para ajudá-lo, nananã.
E durante o tempo que ele estudou lá, ele teve 2 trabalhos para ajudar a pagar os estudos, né? O primeiro foi o de segurança da própria universidade, onde ele também era super simpático, e o segundo foi durante os verões, onde ele era instrutor e monitor num acampamento de artes em New Hampshire, que ficava a alguns quilômetros de Nova York. Nesse acampamento, ele podia treinar fotografia, ele podia exercitar as habilidades de filmagem que ele tinha aprendido com Polanski, e ele também podia dar uma pausa na vida que ele levava na cidade, porque ele estava sempre saindo, sempre andando de um lado para o outro, saindo com músicos e artistas do Village, sempre num date, sempre fazendo alguma coisa. E por mais que ele tivesse sempre rodeado de crianças, especialmente garotas, não teve nenhum incidente de abuso ou agressão no acampamento. Tanto que ele era considerado um ótimo professor e monitor, e ele foi monitor nos anos de 1969, 1970 e 1971, que foi o ano que o Rodney recebeu o diploma dele no curso da NYU, o segundo diploma dele. No mesmo mês de junho de 71, que o Rodney se formou, foi o mês que uma mulher chamada Cornelia Criley foi atacada no apartamento dela em Nova York. A Cornelia tinha 23 anos, tinha acabado de se formar no curso de comissária de bordo, e tinha 2 amigas, a Lindsay e a Pamela, que iam morar com ela em Nova York e no Brooklyn. Ela também tinha um namorado, Leo Bornstein, que era advogado e já morava lá em Nova York. No dia que as 3 iam oficialmente se mudar, a Lindsay e a Pamela, elas estavam num voo, então elas não tinham como receber os móveis na casa e as coisas. Então, a Cornelia se prontificou a receber tudo sozinha e disse que tudo bem, show. Só que depois de conversar com a mãe dela no telefone, a Cornelia não respondeu mais ninguém. Ela não atendia mais o telefone e tal. E aí, quando foi ficando mais tarde e ela não atendia, a mãe dela ligou pro Leo, pro namorado, e disse que estava preocupada. Ele falou que estava quase saindo do trabalho e assim que desse, ele já ia passar lá na casa dela, e foi o que ele fez. Ele bateu na porta, ninguém respondeu, e aí ele pensou, acho que ela tá doente, né? Será que ela não tá conseguindo levantar? Será que ela caiu? Será que ela desmaiou? E aí ele foi pro lado de fora, e aí ele tentou subir pela escada de incêndio para alcançar a janela, mas ele não conseguiu, só que ele não desistiu. O Leo, naquela época, trabalhava como assistente do promotor do Brooklyn, e ele conhecia bem os policiais de lá. Então ele correu até uma das delegacias e pediu ajuda. Alguns policiais concordaram em ir com ele até a casa da Cornélia ver o que eles podiam fazer. E chegando lá, tentaram a mesma coisa que o Leo tentou, bater na porta e tal, mas ainda assim ninguém respondia. Então eles falaram pro Leo ficar lá na porta enquanto eles subiam pela escada de incêndio para quebrar a janela e abrir a porta por dentro pro Leo. Só que quando eles quebraram a janela e entraram no apartamento, a polícia percebeu que tinha alguma coisa errada. A cena dentro de um dos quartos era a mais assustadora possível. A Cornélia estava morta, meio despida, virada de bruços e com uma meia calça muito apertada ao redor do pescoço. Ela também tinha uma peça de roupa dentro da boca, provavelmente para impedir que ela gritasse. A Cornelia também tinha saliva e marcas de mordida nos seus seios e estava com vários machucados pelo corpo todo, assim como a Tali Shapiro. E ela também parecia ter sido abusada sexualmente. Mas apesar do crime contra a Tali ter sido fácil de resolver pelo fato do Rodney ter deixado todos os documentos e tal, resolver assim, né? Tipo, eles sabiam quem era, pelo menos, mas não tinham conseguido prendê-lo. No caso da Cornelia, a polícia de Nova York não tinha nada. E por mais que a polícia tivesse coletado o DNA das mordidas e tal, não tinha como usar aquilo, porque naquela época não tinha teste de DNA que nem tem hoje e tal. A técnica forense, que começou a ter essas investigações de DNA, foi mais lá na década de 90. E mesmo assim, os testes eram bem mais retrógrados, digamos, né? Era bem simples, assim, não dava pra saber tudo às vezes. Mas enfim, para vocês terem noção, assim, o primeiro caso resolvido nos Estados Unidos com a ajuda de DNA foi em 88. Então é 17 anos depois do momento que a gente tá agora. Então assim, não tinha muito o que fazer, a polícia de Nova York continuou investigando o caso, mas acabou ficando parado porque não tinha o que fazer. Mas o ano de 71 ainda guardava muitas surpresas para Rodney, e uma delas foi que mesmo 3 anos depois do ataque contra a Tali Shapiro, o detetive Steve Rodell não tinha desistido, ele seguia atrás do Rodney. Uma das medidas que ele tomou e que foi muito importante foi conversar com o FBI, já que o principal suspeito estava foragido. E por ele estar foragido, meio que tornava o caso de interesse federal, já que ele poderia nem estar mais na Califórnia, talvez já estivesse até em outro estado, tão capaz de fazer qualquer coisa e crimes horríveis. Então o que o FBI fez? Adicionou Rodney na lista dos mais procurados do FBI, uma lista que existe desde 1949 e que serve para promover
entre muitas aspas, né, os caras mais barra pesada e a galera mais difícil de encontrar. E parece pouco falando assim, né? Tipo, grandes coisas, uma lista, né? Mas quando uma pessoa é adicionada nessa lista de mais procurados dos Estados Unidos, a foto dela, os crimes que ela cometeu, eles divulgam em todos os lugares públicos possíveis, assim. Então é muito difícil a pessoa estar, tipo, andando na rua e ninguém vê, sabe? O fato do Rodney ter sido adicionado a essa lista fez com que o rosto dele realmente tivesse estampado em todos os lugares. E ele podia até ter mudado de nome, mas ele não tinha mudado de rosto, não é mesmo? Ou, pelo menos, essa era a esperança do Steve Hodel. Além disso, quando uma pessoa é adicionada a essa lista, as digitais dela também são anexadas. Então, assim, se tiver as digitais da pessoa em algum sistema de dados e tal, fica ali junto. E já que o Rodney tinha sido do exército, então o governo tinha as digitais dele. Então, beleza. Então, o Steve colocou as fichas dele nisso e esperou para ver se alguma pessoa ia ver o Rodney por aí. E foi isso que aconteceu. Em agosto de 71, 2 meses depois do assassinato da Cornell, 2 meses depois do Rodney começar a aparecer ali na lista do FBI, 2 meninas que estavam no acampamento de New Hampshire, o mesmo que o Rodney, né, estava sendo monitor e professor, foram colocar algumas cartas no correio local. Quando elas chegaram lá, e enquanto elas estavam esperando, as duas viram a lista e reconheceram o Rodney. Claro que elas não conheceram o Rodney, já que ele estava usando um outro nome, mas elas viram a foto dele e acharam super parecido até demais. Gente, imagina que desespero. Você tá no acampamento, Nossa. você vai, tipo, eu não consigo pensar nisso, assim, eu ia ficar muito apavorada. O cara tá na lista. Tipo, você saber que, tipo, você frequenta um acampamento, que o cara tá na lista dos mais procurados por um... E, os mais procurados da FBI são sempre crimes, assim, absurdos, horríveis. Enfim, só pensando mesmo, assim, nessa cena, sabe, das duas, o quão deve ter sido muito assustador, assim, pra elas. Mas, enfim, as duas voltaram pro acampamento, elas foram falar com o diretor, que não acreditou muito no que as meninas disseram. Mas, por via das dúvidas, ele resolveu ir lá no correio e ver por ele mesmo. Quando ele chegou lá, era realmente muito parecido. E bateu aquele frio na espinha, né? O diretor do acampamento até pensou que era tipo um irmão gêmeo ou alguém muito parecido, sei lá. Mas mesmo assim ele não deixou quieto. Ele achou que era melhor prevenir do que remediar, então ele está correto, né? Pelo amor de Deus, gente. Se você vê alguém que você conhece na lista de mais procurados, mesmo que não seja, vamos ligar para a FBI, que tal? Então ele ligou lá do correio e o agente do FBI que falou com o diretor explicou que aquela era uma situação muito delicada e que ele não podia dar nenhuma pista de que o cara estava sendo observado, né? Então, tipo, segue sua vida normal aí, não fala nada pra ele, né? E ele assegurou o diretor que uma equipe do FBI iria chegar no acampamento ainda no dia seguinte pra prender o Rodney. Então, assim, haja naturalmente até lá. Só que, óbvio, né? Fica de olho nele. Então, foi isso que o cara fez. Só que durante os 3 anos que ele estava ali no acampamento, Rodney ficou tirando foto das meninas, o que já beirava assédio, mas não era nada físico. E, ironicamente, acabou que o fato do diretor do acampamento não ter acreditado muito nas 2 garotas ajudou, porque as 2 provavelmente não iam demonstrar muita desconfiança. Mas assim, gente, não façam isso, tá? Sempre acreditem em denúncias, por favor. No dia seguinte, como prometido, os agentes do FBI estavam lá no acampamento para pegar o Rodney, dando fim a uma caçada de 3 anos pelo homem que tinha atacado a Tali Shapiro. Mal sabiam os oficiais que os problemas estavam, na verdade, só começando. Vocês sabem, vocês operanders aqui, que depois que a gente prende... A gente, né? Eu policial, delegado. Quando uma pessoa é presa, às vezes é só o começo, né? De uma grande luta. Então, assim, por mais que quando a gente tá de fora, né? Tipo, prendeu, o caso tá resolvido, show. Não é bem assim, ainda tem muita coisa judicial que precisa acontecer. E no caso do Rodney, mesmo que a Tali tenha sido encontrada na casa onde os documentos dele estavam, e o cara que seguiu, né, eles 2 de carro, o cara tava tipo, eu vou testemunhar de boa, tal, contar o que ele tinha visto, contar que era o cara que ele tinha visto. Ainda era muito importante para a promotoria que a própria Tali testemunhasse num julgamento e reconhecesse o Rodney para uma bancada de jurados.
As evidências encontradas na casa, aí o depoimento dela, o depoimento do Donald, tipo, tudo isso tinha que se juntar bem lindamente para formar um caso sólido. Só que não foi isso que aconteceu. Especialmente porque a família da Tali já estava no México, lembra que eles vazaram o mais rápido possível? E eles não tinham o menor interesse de reviver essa situação. E assim, gente, é complicado, porque por um lado a justiça precisava muito da Tali, porque sem ela o caso ficava muito fraco. O que, assim, eu pessoalmente não concordo. Porque, tipo, tem outras testemunhas, tem o documento dele, a polícia viu ele lá, sabe? O policial abriu a porta e ele tava lá. Mas, assim, nesse momento ali, a promotoria achou que eles precisavam muito dela, né? E sem a testemunha-chave, né, que no caso era a própria garota que tinha sido sequestrada e abusada, pra promotoria todas as outras provas eram circunstanciais e poderiam ser refutadas em júri. Então, assim, por exemplo, por mais que o Donald dissesse que tinha sido o Rodney que ele viu, uma defesa bem preparada podia dizer que não era, que ele tinha se confundido. Afinal, a Tali não ia estar ali pra dizer se era ou não era. A segunda coisa que a gente pode discutir é que o lance da família da Tali não querer ir é um assunto mega delicado. Porque muita gente pode argumentar que a Tali, que naquela altura tinha 11 anos, podia ser responsável por colocar atrás das grades um monstro. Só que, ao mesmo tempo, aquela família foi destruída pelo que aconteceu, né, gente? A gente tá falando de uma situação bizarra que aconteceu, uma situação pesadíssima que mudou pra sempre a vida de todo mundo ali, Todos né? eles. Todos eles. A Thalia era uma menina de 8 anos, ela era muito nova pra passar por uma coisa daquelas e ter a sorte de sobreviver, gente. Porque, como a gente já descreveu aqui a cena, era inimaginável pensar que ela estava viva, né? E mesmo que ela sobreviveu, ela não tinha nenhuma lembrança daquilo. Então, ela ia ter agora que passar por esse momento, passar por essa dor, que era algo muito pesado. E além das coisas todas psicológicas, né? Toda a parte emocional, enfim. Então, assim, um grande trauma. Então, assim, o pai dela, que era um executivo mega bem-sucedido, simplesmente largou do emprego e vazou, sabe? Então, não dá pra culpar a família por não querer participar do julgamento, sabe? Então, isso é muito triste, complexo, né? Não dá pra você cobrar a pessoa, não, vocês têm que ir, vai lá, né? E fala, você não sabe como é essa dor. Enfim, e aí os promotores decidiram que ia ser muito arriscado. Então, uma acusação que antes era para ser de sequestro, estupro e espancamento, acabou virando uma acusação de abuso sexual infantil, que é uma acusação muito menor, né, se você for comparar. E especialmente por não deixar nada explícito do que realmente foi feito com a menina. Então, o Rodney não teve um julgamento, sabe, propriamente dito. Assim, ele teve uma audiência de acusação, teve uma sentença, e o juiz deu para ele uma sentença indeterminada de 1 a 10 anos de prisão. Então, assim, 1 a 10 anos. E assim, a gente já falou isso aqui em alguns casos, né? Essa sentença indeterminada é uma coisa que não existe mais hoje nos Estados Unidos, mas que antes o juiz ele não estipulava de fato assim, 10 anos, né? Ele podia ter esse meio termo aí. E no caso do Rodney, que tinha sido sentenciado de 1 a 10 anos de prisão, ele poderia ficar 2 anos, 3, né? Qualquer outro número entre 1 e 10. Além disso, uma sentença indeterminada também previa que a pessoa presa ela pudesse apresentar a um painel de liberdade condicional fatos que comprovassem que ela estava reabilitada. Então, ela poderia ser considerada apta a voltar para a sociedade a qualquer momento. Hoje em dia, um juiz fala lá na sentença que a pessoa foi condenada a X anos de prisão e que a partir de tal tempo ela pode começar a pedir liberdade condicional. No caso do Rodney, ele podia pedir liberdade condicional no dia seguinte, contanto que conseguisse provar que estava reabilitado. Esse tipo de sentença foi válido de 1930 até o comecinho dos anos 70, numa época onde crimes como estupro e outros tipos de agressão eram tratados como crimes que poderiam ser resolvidos, né? Ou seja, que era possível que um estuprador ou um pedófilo fosse tratado dentro da prisão e considerado, entre aspas, curado. O que importa é que o Rodney recebeu essa sentença aí e a cabeça dele já começou a maquinar como é que ele ia fazer para sair da cadeia o mais rápido possível. Usando todo o seu charme, sua educação perfeita, sua inteligência, né, que a gente sabe que ele tinha, o Rodney conseguiu elaborar um plano perfeito e que foi bem fácil de ser executado. Primeiro, ele iria ser um prisioneiro exemplar, né? Coisa que a gente sabia que ele conseguiria fazer sem muito esforço. Depois ele se matriculou em absolutamente todos os cursos do centro ali de detenção que tinha. Por quê? Porque fazer esses cursos ia ficar lindo na ficha dele, né? Quando ele fosse pedir a condicional.
Além disso, ele também pediu logo para começar a se consultar com um psicólogo para discutir os seus problemas e procurar uma solução. E claro que tudo isso o Rodney foi levando daquele jeitinho, né? Então ele só dizia o que o psicólogo queria ouvir, ele era muito manipulador, né? E o resultado disso, vocês estão prontos? Foi que em uma audiência de liberdade condicional, em agosto de 74, menos de 3 anos depois que ele foi preso, o Rodney foi considerado recuperado e pronto para seguir uma nova vida. Não é muito difícil imaginar que uma pessoa como Rodney ficaria muito tempo sem procurar uma próxima vítima. Quando ele voltou para Los Angeles, agora para morar na casa da mãe, ele levou um tempinho para se acostumar com a vida nova, mas não tanto tempo assim. Ele logo pegou de novo sua câmera fotográfica e foi seguir o que ele queria fazer, que era ficar tirando fotos de garotas menores de idade. Poucas semanas depois de voltar para casa, com 31 anos, ele arranjou trabalho numa empresa de fotografia tirando fotos em lojas por Los Angeles. Não fica muito claro que tipo de trabalho era esse, se era uma coisa tipo chegar na loja e tirar foto para divulgação, se era tirar foto de looks, enfim, a gente não sabe muito bem. Em outubro de 74, no mesmo ano que ele foi solto, o Rodney já estava à espreita. Enquanto ele dirigia por Huntington Beach, ele viu uma menina esperando o ônibus da escola no ponto e resolveu que ela seria sua próxima vítima. Ele se aproximou dizendo que ele se chamava John Ronald e perguntou se ela queria carona para a escola e disse que tinha uns pôsteres para mostrar para ela, que era a mesma coisa que ele fez com a Tali. Ele tinha visto o nome dela nos cadernos que ela estava carregando, mas mesmo assim ela se apresentou como Julie Johnson, disse que tinha 13 anos, apesar de parecer mais novinha. De alguma forma, ele convenceu a Julie a entrar no carro e eles foram em direção à escola da menina. Mas, claro que ele não parou na escola, e aí naquele momento a Julie já começou a ficar tensa. O Rodney começou a ficar agressivo, dizendo para ela ficar quieta, para ela não se mexer, e segurando o braço dela bem forte para impedir que ela abrisse a porta do carro, que ela fugisse. Um pouco depois de passar pela escola, o Rodney encostou o carro e os dois saíram, e ele foi forçando a Julie a andar com ele. Então eles entraram numa parte da floresta da Pacific Coast Highway, que era um lugar que tinha muita trilha e tal, então era normal que as pessoas ficassem andando por lá e tal. E o Rodney levou ela até um ponto onde tinha uma pedra gigante que dava para um precipício, que dava para ver toda assim a cidade de longe, de cima, né? E aí ele fez ela sentar com ele ali para eles fumarem maconha juntos. Enquanto isso tudo acontecia, ela tentava se desvencilhar do Rodney, mas ele seguia segurando ela muito forte, tanto no braço quanto na perna, impedindo ela de gritar, ameaçando e tal. Até que depois que ele já tinha tragado a maconha algumas vezes, ele beijou ela à força. E aí ela não gostou, óbvio, saiu, se afastou, e aí ele perguntou se era porque ela gostava de meninas. Para absoluta sorte da Julie, um guarda florestal chamado Jim Montgomery estava passando ali por perto e viu os dois. Primeiro ele achou que era uma coisa normal, assim, de duas pessoas, né, fazer uma trilha e tal, mas depois ele pensou melhor e resolveu voltar lá, porque ele lembrou que ultimamente tinha muita gente fumando maconha para aqueles lados, então ele queria ir lá dar uma xeretada. Quando o guarda chegou, o Rodney disse para ele que os dois estavam fazendo trilha e resolveram parar na pedra para fazer uma pausa. E aí a Julie gritou que tinha sido levada para lá contra a vontade dela e que queria ir para casa. O guarda já tinha detido algumas garotas que tinham falado isso só para se livrar de uma acusação de posse de drogas. Então ele prendeu os dois, o Rodney e a Julie. Na delegacia, o Rodney acabou falando o nome real dele, não o que ele tinha dito para Julie. Então, quando a polícia puxou os antecedentes criminais, viu que ele estava em liberdade condicional. Como ele tinha sequestrado a Julie e ainda assim estava em posse de drogas, ele foi mandado de volta para a prisão. Dessa vez, o Rodney ficou em 2 centros de detenção diferentes, sendo um deles o California Men's Colony, que fica em São Luís Obispo, que é uma cidade maravilhosa, gente. É a cidade que inventou os motéis. Tem mais de 40 motéis na cidade. Não sabia. É, aqueles motéis de beira da estrada e tal. Mas é uma cidade bonita mesmo, me desculpa. Vou sair um pouco. Enfim, ele ficou ali nessa centro de detenção, que é um centro de detenção bem famoso. E esse centro de detenção é conhecido por sua variedade de programas vocacionais, educacionais e de tratamentos psicológicos. Para vocês terem uma ideia, além de coisas como narcóticos anônimos, para quem quer deixar as drogas, e alcoólicos anônimos, né, para quem quer deixar de beber, eles também têm programa de os presos que trabalham doam uma parte do salário
para instituições que combatem abuso infantil. E também tem programas de estudo para reduzir a reincidência e programas que reabilitam prisioneiros através da arte. E assim, apesar desse ser um lugar muito bom, né? Um lugar, assim, até parece ideal, assim, para o que um centro de detenção deveria tentar ser, né? Só que o Rodney, ele era muito bom em enganar todo mundo. Então, ele foi fazendo todas essas coisas e conseguiu enganar os oficiais, mais uma vez, que ele estava reabilitado. Então, 2 anos e meio depois de ter sido preso, o Rodney foi liberado de novo em junho de 77, com 33 anos. Dessa vez, a única coisa que mudou foi que ele precisava se apresentar para um oficial de condicional uma vez na semana, para sempre. O que ele fez? Ele fez durante várias semanas, sem faltar, de boa. Então, algumas semanas depois, o Rodney resolveu comentar, como quem não quer nada, que ele estava a fim de visitar uns parentes em Nova York e pediu permissão do oficial da condicional. E o oficial acabou concedendo a permissão, mesmo o Rodney sendo um risco, já que ele já tinha fugido para Nova York uma vez, e mesmo o Rodney sendo um infrator reincidente, né? Porque ele tinha sido preso e voltou a cometer crimes de novo. Então, em julho de 77, lá foi ele mais uma vez se aventurar lá por Nova York. Foi tirar umas fotos bem bonitas da Times Square e das moças que passavam por ali. E, claro, escolher as próximas vítimas. A gente já falou aqui muitas vezes, né, gente, de tantos crimes que aconteceram na década de 70. E Nova York nessa época era muito violento. Tinha um assassino em série muito perigoso à solta, matando mulheres, casais que paravam para dar uns amassos dentro do carro e outras vítimas vulneráveis. A gente tá falando do filho de Sam, o David Berkowitz, né, uma história que a gente contou no episódio 62. Mais um episódio que a gente cita aqui. Então, assim, muita gente tinha medo de sair e tal, por conta disso, né, do serial killer e outras coisas. Mas tinha gente que saía de boa, vivendo a vida, porque a vida também tem que continuar, né, gente? Então, a Ellen Hoover, que era uma socialite de 23 anos, ela era famosa na cena musical lá de Nova York e tal. E também ela era bem o tipo de mulher que o filho de Sam tinha como alvo. Ela era branca, alta, de cabelos longos e pretos. E a Ellen não era famosa porque ela era uma artista, uma cantora, uma performer, nada. Mas porque ela era uma pessoa incrível e ela era filha do Herman Hoover, o dono de um clube muito famoso lá na cidade, o Ciro's. O pai dela era tão famoso e tão bem relacionado que o cantor e ator Sammy Davis Jr. era um dos padrinhos dela. Então, assim, chique. Então ela foi criada dentro de muito privilégio e tal, mas ela gostava muito de viver uma vida cheia de arte, de aventura, né? De muitos compromissos ali em Nova York. Mas, infelizmente, a vida dela cruzou o caminho com a do Rodney. Entre os dias 13 e 14 de julho, a cidade de Nova York estava no meio do verão. Um verãozão, assim, com temperatura para lá dos 40 graus. Bem vibe Rio de Janeiro, só que um pouquinho pior. Isso porque nesses dias a cidade também teve um blackout de energia. Para você, jovem ouvinte, que nunca viveu um blackout, gente, que loucura, né? A gente viveu muito. É quando, por um período de tempo, as pessoas ficam de fato 100% sem energia. A gente teve uns blackouts pesados no Brasil, cara. É porque acho que hoje em dia acaba a luz, mas volta rápido, né? Ou tem gerador. Não, mas não tem assim de acabar no Brasil todo. Tô falando quando teve no Brasil todo, sabe? Ah, sim, quando tem uns bem fudidos, Tipo... sim. Ou várias cidades, né? E demora pra voltar. Não, mas, mano... Enfim, eu não lembro quando, mas teve uma época que teve um apagão muito forte no Brasil todo, assim, que a gente ficou muito assustado. Eu lembro que aí saiu na rua e tava aquela gritaria. Foi muita coisa de filme, de terror. Enfim, se você é jovem, nunca ouviu, né, falar, nunca viveu isso. Isso aconteceu também em Nova York nos anos 70, né? Em 1977 não tinha gerador, né, que nem a gente tem hoje. E que alguns lugares impede que as pessoas fiquem por tanto tempo sem eletricidade, né? Em lugares mais privilegiados. Mas naquele ano não importava se seu pai era o cara dono do bar mais famoso, se você, sabe, não importava tipo, de onde você era. Se não tinha energia pra não tinha pra ninguém. Então, todo mundo, né? Todo mundo daquele bairro da Ellen tava totalmente sem energia. E aí, o que você faz quando você tá sem energia, né? Você sai na rua pra fofocar com os vizinhos. Já que não dá pra ficar dentro de casa, naquele calor, sem ventilador, sem geladeira, sem nada, né, pra refrescar.
Foi numa dessas que, no dia 13 de julho, a Ellen conheceu o Rodney, que se apresentou como fotógrafo John Berger, que é aquele mesmo nome que ele usava antes. E os dois marcaram um almoço para o dia 15, 2 dias depois, não só para falar de fotografia, mas porque o Rodney tinha jogado todo o charme dele para cima da Ellen, e ela até chegou a comentar com um amigo. Aí os dias passaram e o blackout continuou, até que no dia 15 de julho, o dia do almoço, as coisas começaram a voltar ao normal, mas a Ellen nunca mais foi vista. Quando a polícia foi acionada e começou a investigar o que tinha acontecido, a única coisa que eles acharam foi uma notinha no diário dela no dia 15, escrito John Berger, fotógrafo. Mas, naquela altura, o John Berger, ou seja, o Rodney Alcala, já estava bem longe, né? Já estava de volta em Los Angeles. Assim como Nova York, em 1977, Los Angeles também tinha o seu assassino em série. De outubro de 77 a fevereiro de 78, mulheres apareceram assassinadas, mutiladas e molestadas de forma brutal em barrancos ao longo de uma rodovia na Califórnia. Esses assassinatos foram atribuídos aos estranguladores de Hillside e apavoraram a cidade nesse período de tempo. De maneira geral, era isso, assassinatos muito cruéis de mulheres na Califórnia, mas especialmente em Los Angeles. Além desses serial killers, os anos 70 em Los Angeles ainda tinham outros, como o assassino da Freeway, o Juan Corona, o assassino da Machete, o Richard Chase, o vampiro de Sacramento, história que apareceu no episódio 63, e o Randy Kraft, o Scorecard Killer. Foi para esse ambiente que o Rodney voltou, E depois de ter atacado a Ellen, ele estava pronto para continuar a matança agora em Los Angeles, e também estava pronto para voltar ao trabalho. Em setembro de 77, o Rodney conseguiu um emprego como formatador de texto no Los Angeles Times, um jornal super famoso. Pra quem não sabe, antigamente o jornal não tinha computador, gente? Então você pegava os tipos, que eram as letrinhas, e organizava na ordem para ser impresso na página. Então, antigamente a impressão era assim, você colocava letrinha por letrinha, colocava numa placa, aí, passava tinta, daí carimbava no papel, era todo esse trampo aí. E era isso que o Rodney estava fazendo, ele estava ali organizando as letrinhas e tal. E assim, não era bem o que ele queria, porque ele queria ser fotógrafo, mas ele não se importou porque ele precisava de job, Além disso, ele ficava se engraçando e fazendo amizade com todo mundo no escritório e contando o que ele realmente queria ser, que era fotógrafo, na esperança de alguém, falar pra ele de alguma vaga e tal. E nesse ponto, gente, recomendo que vocês façam isso. Tem gente que fica com vergonha de falar o que quer, pedir emprego, pedir ajuda pras pessoas, sabe? E não pode ter vergonha. Gente, não. Seja um cara... Minha mãe sempre fala, se você quer um aumento, fala que você quer um aumento. Se você quer mudar pra uma outra área, fala que você quer mudar pra uma outra área. Seja cara de pau. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém sabe, Ninguém é obrigado a saber o que você quer. Ninguém vai fazer isso por você. Nesse caso, eu tenho que falar que ele estava certo disso, porque você tem que espalhar a palavra mesmo. Enfim. Mas, você tá achando estranho aí, você ouvinte? Como que uma empresa, o Los Angeles Times, contratou uma pessoa que já esteve na lista dos mais procurados do FBI por estuprar uma garotinha de 8 anos? Pois é. A resposta é simples. O LA Times não pesquisou nada sobre Rodney, nenhuma pesquisa sobre antecedentes criminais. E não que ex-detentos não possam ter empregos depois de cumprir a pena, mas vocês entendem onde a gente quer chegar, Eles não checaram nem as referências do currículo do Rodney, porque ele dizia que ele tinha experiência em vários lugares onde ele nunca tinha trabalhado, em anos que ele, inclusive, era fugitivo da polícia de Los Angeles. E o fato é que, o cara tava lá, empregado, passeando com a câmera por Los Angeles de novo. Em dezembro de 77, a vida do Rodney chegou quase a se abalar um pouco, quando ele foi entrevistado pelo FBI, por conta do desaparecimento da Ellen Hoover. Mas depois de algum tempo do caso sendo investigado pela polícia de Nova York, de alguma forma o FBI foi acionado e assim que viu o nome John Berger, já soube quem era. Sabendo que o Rodney estava morando na Califórnia, ele foi levado até uma delegacia para ser questionado. E, para surpresa de todo mundo, ele disse que sim, eu conhecia a Ellen. Na história que ele contou para a polícia, ele conheceu a Ellen no primeiro dia do blackout. Contou para ela que era fotógrafo e ela concordou em posar para ele para algumas fotos no dia 15, que foi o dia que ela desapareceu. O Rodney contou que depois que eles voltaram da sessão de fotos, ele deixou ela em casa e não soube mais o que aconteceu com ela. E, gente, é bizarro, mas mesmo sabendo de todo o histórico do Rodney, de tudo que ele já tinha feito, preso e tal, a polícia não tinha como prender ele ali por causa disso. Primeiro, porque ele tinha dito de livre e espontânea vontade que ele estava com ela. E segundo, que o apartamento não tinha nenhum sinal de arrombamento, não tinha nenhuma digital, não tinha nada suspeito, nenhuma evidência.
E terceiro e principal, eles não tinham encontrado nenhum corpo. Ou seja, para todos os efeitos, ainda era um caso de desaparecimento. O Rodney recusou fazer um teste de polígrafo, já que as evidências contra ele não foram suficientes para forçar ele a absolutamente nada. E ele foi embora da delegacia, livre e tal. E durante muito tempo, nada de muito novo aconteceu na vida dele. Os assassinatos continuaram acontecendo, mulheres continuaram aparecendo mortas, e os estranguladores de Hillside foram finalmente presos em fevereiro de 78. Até que Rodney apareceu no lugar mais improvável de todos, um programa de auditório famosíssimo na televisão. E uma das coisas pelas quais o Rodney é mais famoso quando as pessoas contam essa história é justamente essa aparição dele no programa The Dating Game, que é tipo assim, o jogo dos encontros, né? Essa coisa de date, que faz encontro romântico. Assim, a gente não sabe muito bem como ele foi parar lá, se ele se inscreveu, se alguém inscreveu ele, enfim. O ponto é, em setembro de 78 ele gravou o programa. Então, assim, primeiro é bom contar que esse programa, ele era um programa de auditório lá dos Estados Unidos e teve 5 temporadas. Então, é tipo um jogo de namoro mesmo, e a dinâmica tinha sempre 5 pessoas. Então, tinha um apresentador, uma pessoa solteira, à procura, e 3 pessoas solteiras que eram candidatas para essa primeira pessoa, entendeu? Para namorar com ela. Então, a pessoa que estava procurando sentava de um lado do palco e ia fazendo perguntas para as outras 3, né, para ver se dava match ali. Só que ela não podia ver o rosto das pessoas. Ela tinha que escolher com quem ia sair só de acordo com as perguntas que ela fazia. E podiam ser perguntas tipo, sei lá, que tipo de comida você seria? Bem de duplo sentido mesmo, assim. Mas dependia muito da pessoa. Se ela queria entrar na brincadeira, de fazer pergunta mais sensual e nananã. E aí no final, quando a pessoa escolhia, o programa levava elas para um date com tudo pago. E nem sempre eram mulheres procurando homens. Às vezes eram homens procurando mulheres também. Pra quem é 30 a mais, o programa era parecido com um falecidíssimo Beija-Sapo da MTV. Então era mais ou menos naquele esquema. Ah, é mesmo? Eu tinha lembrado do Vai Dar Namoro, né, do Silvio Santos. Enfim, teve muitos desses. É bem comum, pelo visto. É, bem comum. Mas uma coisa interessante do programa é que nem sempre eram pessoas desconhecidas procurando namoro. Algumas celebridades também apareciam por lá. Por exemplo, gente, não sei se vocês conhecem, mas uma vez o Michael Jackson foi um dos solteiros à procura no The Dating Game. Num programa de 72, quando ele tinha 14 anos. Gente, bizarro, né? Outro famoso que já apareceu no programa foi o Arnold Schwarzenegger. Ai, difícil. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Ah, vocês entenderam? Gente, eu não consigo imaginar ele fazendo The Dating Game, né? Que bizarro. As pessoas têm direito a amar. Ah, tem. Só você que pode. Ninguém pode. Então tá. Então, em 78, lá estava Rodney respondendo perguntas de uma mulher chamada Cheryl Bradshaw. Ele chegou lá nos bastidores do programa super confiante, achando que ia ganhar a garota, né? Ele ligou assim, modo on, o charme, né? Então, assim, sabendo o que a gente sabe hoje sobre ele, vocês vão ver que é um pouco perturbador, porque, por exemplo, ela perguntou pra ele qual era a melhor hora do dia, e ele disse que era à noite, porque era quando as coisas ficavam boas de verdade. Outra pergunta que ela fez foi, eu vou te servir pro jantar, o que você é e como você é? Tipo assim, qual comida você seria? Por que ela não perguntou isso, né, mais rápido? E o Rodney respondeu que ele seria uma banana e que ele era bem bonito. E quando a Cherry pediu pra ele ser mais específico, ele disse, é só me descascar. Gente, que isso, né, no programa, essa coisa mais besta, mas enfim. E a plateia tava amando ele, né, porque ele entrou super na brincadeira de ser mais sugestivo e tal. E acabou que, de fato, ele foi o escolhido pela Cherry. E o date era uma aula de tênis juntos e uma ida a um parque de diversões chamado Magic Mountain. Além disso, provavelmente ia rolar um almoço, um jantar ou algo assim. Mas quando a Cherry e o Rodney começaram a conversar, ela começou a ver como aquele charme que ele parecia mostrar, assim, era bem falso. E ela teve um pressentimento muito ruim. Ela também viu ali nos bastidores que ele tratava as pessoas de uma forma bem grossa, muito prepotente. Então ela foi na produção do programa e disse que não queria mais sair com ele, que ela tava tendo bad vibes ali, que ela não tava mais afim. E uma coisa muito legal foi que a produção realmente não forçou ela e só disse pro Rodney que ela tinha um problema, que o date não ia rolar e tal, mas que ele iria ganhar as aulas de tênis e aí dar ao parque mesmo assim, se ele quisesse e tal, e ficou por isso mesmo.
Aquela moça, gente, ela não tinha ideia do tamanho do perigo que ela quase se meteu, né? Então a gente torce aí pra que ela tenha tido uma vida muito boa. Enfim. Só que isso deixou o Rodney bem puto e em breve ele voltaria a cometer crimes. Alguns meses se passaram desde o episódio lá no The Dating Game até o próximo ataque do Rodney, mas quando ele aconteceu foi muito brutal. Tudo começou quando uma jovem chamada Monique Hoyt estava em Pasadena, uma região de Los Angeles, pedindo carona numa rua do centro. A Monique tinha 15 anos, ela tinha fugido de casa e ela meio que topava tudo por uma boa aventura, assim. Ela estava ali pelo rolê. Bom, ela tava lá pedindo carona e o Rodney parou do lado dela, se apresentou e disse que topava levar onde ela quisesse. E aí ele se apresentou com o nome verdadeiro dele, Rodney Alcala. Mas ele perguntou também se ela não queria posar por umas fotos para um concurso. Ele falou super animado que ela era muito bonita e tal, então os dois podiam facilmente ganhar o concurso. E aí a Monique se animou e entrou no carro. O carro dele na época era um Datsun, uma marca japonesa, que hoje em dia foi comprada pela Nissan. E estava cheio de equipamento de fotografia. Então a Monique acreditou super que ele era só um fotógrafo tal, inofensivo. E acho que até cabe aqui um aviso, assim, um lembrete, né? Que assim, se alguém fala que é fotógrafo, quer fazer um book seu, aquela coisa. Inclusive, até o maníaco do parque tinha esse modus operandi, Sim. né? De tipo, vou tirar suas fotos e tal. A gente não sabe se essas pessoas são mal intencionadas, né? Então sempre é bom levar alguém, se você realmente acha que é um fotógrafo mesmo. Leva alguém, leva um parente, leva uma mãe. E tenta pesquisar sobre amigo. essa agência antes, Quem é né? essa Acho que pessoa? nunca entra num carro com estranho, nunca aceita uma coisa, sabe? Porque assim, se for pra você aparecer em comercial, se for pra você fazer um book, não vai ser a última chance da sua vida, entendeu? Então, Sim. tente conhecer, tente ir atrás de alguma agência que realmente seja Decente, conhecida, né? Que você saiba alguma coisa sobre isso. Porque isso muitas vezes é utilizado mesmo, né? Já era utilizado antigamente e é utilizado ainda hoje, assim, para atrair as pessoas, porque elas ficam felizes, que como a gente tá comentando aqui, né? a menina fugiu de casa, então, pô, é uma chance dela ter uma independência financeira, pode ser uma coisa interessante, sabe, tem a questão da vaidade também, então, enfim, tem várias dessas coisas, mas tem que tomar cuidado, gente, porque, infelizmente, isso pode ser só uma forma de atrair, né, vítimas. Parece bobo, mas, sei lá, o dia inteiro a gente conhece várias pessoas, né, ao longo do dia. A gente não sabe quem essas pessoas são. Uhum. Então, parece bobo do tipo, vamos te chamar pra um trabalho, aí você vai assim, né, na louca. E por mais que a gente fale, ai, nossa, mas ela viu o cara na rua, ela não pode confiar, e nananana, a gente não pode culpar a vítima. A gente tá falando de uma menina de 15 anos. E, esse cara, ele estava no programa na televisão. E ninguém... Entendeu? Então, assim, se você conhecesse esse cara na televisão, por exemplo, achou ele interessante, tentasse entrar em contato com ele, você também estaria se colocando em risco. Então, Sim. assim, a real é que às vezes só não dá pra confiar mesmo, né? Não confia em ninguém, é o resumo. Enfim, né, continuando. Mesmo com o carro cheio de equipamento, o Rodney jurou que ele precisava pegar mais coisas em casa e foi com a Monique para casa onde ele morava com a mãe, em Monterey Park. Como já estava meio tarde e não tinha mais luz para tirar foto, né, assim, tipo, já não tinha sol, os dois acabaram passando a noite lá. Algumas fontes dizem que nessa noite eles transaram com o consenso da Monique, mas outras fontes não falam disso. Lembrando, né, gente, que essa época que ele tava com uns 36 anos e essa menina tinha 15 anos, então independente, sei lá, tudo é muito escroto de qualquer forma, né, enfim. No dia seguinte, eles acordaram e foram para uma área deserta, numa floresta ali perto, para tirar fotos. O Rodney começou tirando algumas fotos dela com roupa, depois perguntou se ela importaria em tirar algumas fotos peladas, ela disse que não. Então ele foi tirando mais algumas fotos. E lá pro final da sessão, assim, depois de um tempo, ele pediu pra ela tirar umas fotos meio bobas, tipo colocando a blusa sobre a cabeça, escondendo o rosto. Ela achou meio estranho, mas concordou mesmo assim. Só que quando ela cobriu os olhos, o Rodney pegou um galho de árvore grande que estava caído e bateu na cabeça dela, forte o suficiente para ela desmaiar. E quando ela voltou a si, ela tentou não entrar em pânico, e enquanto ela pensava no que fazer e tomar coragem para levantar e sair correndo, ela fingiu que ainda estava desacordada. Mas antes que ela pudesse levantar e correr, o Rodney começou a estuprá-la. Primeiro ele fez isso com o próprio órgão sexual dele, e depois com algum objeto que ela não viu, ela não sabia o que era, só que doía muito.
Além disso, ele também mordia os genitais dela e os seios. Enquanto isso acontecia, ela resistiu muito em continuar fingindo que estava desacordada, ela não conseguiu mais fingir, ela começou a gritar. E ele enfiou a própria camiseta dela na boca para ela parar de gritar e enforcou a Monique até ela ficar inconsciente de novo. Só que ela acordou e dessa vez ela percebeu que estava com as mãos e os pés amarrados, mas que ele não estava mais em cima dela, ele estava deitado do lado de bruços, chorando. Sim, gente, ele estava chorando. Então, ela começou a falar mansinho com ele e tal. Aquela coisa que a gente já falou aqui de muitas vítimas que tentam convencer a pessoa, né? Tentar ver se ele poupava ela de alguma forma. E ela começou a dizer que queria passar mais tempo com ele, perguntou se ele estava bem, começou a consolar ele. E também disse pra ele não contar pra ninguém que aquilo tinha acontecido. Como se a culpa fosse dela, sabe? Tipo, pra ela poder sair dali, né? Então ela falou, vamos pra sua casa, vamos ficar junto lá na sua casa. Ela foi muito inteligente, cara. Cara, que força. Que força muito essa mina teve. E isso conseguiu amolecer o Rodney. Então ele cortou as cordas que estavam amarrando o pulso e as pernas dela. Ela se vestiu e eles foram pro carro dele de novo. O Rodney dirigiu em silêncio por mais alguns minutos e parou num posto de gasolina para comprar um refrigerante e ir pro banheiro, deixando a Monique dentro do carro. E ela abriu assim a porta e imediatamente saiu correndo para um hotel de beira de estrada e contou o que tinha acontecido. Em poucos minutos, a polícia chegou e levou ela para uma delegacia para ela dar um depoimento mais completo e para identificar o cara dentro de uma lista de suspeitos. Para surpresa de ninguém, ela identificou o Rodney. Ele inclusive tinha dado o nome verdadeiro dele para ela. E muitos lugares não falam muito sobre a Monique, algumas informações são até conflitantes. Mas é importante reconhecer a Monique como uma das vítimas do Rodney. Porque, assim, tem muitas fontes que não tratam ela como vítima, gente. Independente de qualquer coisa, ela é vítima. Mesmo que ela tivesse, no início, gostado dele, se interessado por ele, qualquer coisa do tipo, ela continua sendo vítima. A polícia foi direto na casa do Rodney porque sabia onde ele morava. E pegou ele deitadão lá no sofá. Quando a polícia chegou com ele na delegacia, surpreendentemente ele não negou. A história dele foi que a Monique tinha concordado em fazer as fotos nuas e em simular sexo com ele, inclusive enquanto estava amarrada. Só que ele também disse que em certo momento ela começou a reagir e não consentir mais. Então foi quando ele a enforcou e colocou a blusa dentro da boca dela. E eu não sei se vocês lembram, mas o caso da Cornelia também tinha uma blusa enfiada na boca. Aí, o Rodney disse que depois que ela estava inconsciente, ele estuprou a Monique. Então, tipo, assumiu o crime e ele ainda teve a cara de pau de dizer que era porque ele não estava pensando direito. Bom, a polícia prendeu ele, né, obviamente. Numa audiência preliminar, ficou decidido que Rodney iria a julgamento em setembro de 1979. A promotoria pediu que a fiança fosse de $50 mil, já que ele tinha risco de fuga, tinha confessado o estupro e era reincidente. Aquela estava sendo a terceira vez do Rodney em julgamento, mas o juiz declarou que a fiança dele ia ser só de $10 mil. Então a mãe dele pagou a fiança e ele aguardou o julgamento em liberdade. Ele saiu da prisão preventiva em março de 79. Em abril ele pediu demissão do Los Angeles Times, onde ele ainda estava trabalhando como formatador de texto. E em junho ele voltou a atacar. Gente, assim, não dá pra entender o que aconteceu. Né? Que merda de sistema prisional é esse, mano? Enquanto ele aguardava o julgamento da Monique, ele ficou de boas lá, tirando foto de moças na praia e também planejando outros ataques. Um deles, o da penúltima vítima, foi uma mulher chamada Jill Parenteau, que a gente só descobriu que ela tinha ligação com Rodney muitos anos depois por causa de DNA, gente. Mas enfim... Na época, o corpo da Jill foi descoberto por uma colega de trabalho chamada Janet Jordan, que se voluntariou para ir até a casa da amiga para ver o que estava acontecendo com ela. E quando ela chegou lá e viu tudo, ela ligou para a polícia imediatamente, sem prestar muita atenção nos detalhes. Mas quando a polícia chegou e começou a ver tudo que estava ali, eles entenderam exatamente por que a Janet não tinha conseguido prestar atenção nos detalhes. O corpo da Jill estava com ela virada para cima, com as pernas abertas e com machucados muito graves no nariz, nas bochechas, nos dentes e na cabeça. Ela tinha marcas de estrangulamento no pescoço e um par de meia-calças estava em cima da cama, quase igual como o da Cornelia, com a diferença de que a Cornelia foi encontrada com a meia-calça ainda apertada no pescoço. Os lençóis da cama, os cobertores, sapatos, meias, tudo que estava dentro do quarto estava completamente coberto de sangue. Isso tanto por causa dos golpes da cabeça, mas também porque ela estava com a língua mordida, machucados ao redor da boca, arranhões e machucados ao redor dos seios e machucados profundos na vagina e no ânus.
O exame do legista concluiu que a grande maioria dos ferimentos, infelizmente, foram feitos enquanto a Jill ainda estava viva. E a polícia recolheu lá, fez os exames, recolheu sêmen, saliva da boca, da vagina, do ânus, fez todas lá as evidências que é normal fazer nesses casos. 3 dias depois, no dia 20 de julho de 1979, aos 36 anos, ele atacou novamente. A gente comentou que enquanto ele estava aguardando o julgamento, ele ficou lá tirando fotos de pessoas nas praias e nos parques, né? Então, nos dias seguintes da morte da Jill, foi isso que ele ficou fazendo. E ele chegou a tirar várias fotos, mas nenhuma das meninas quis ir passear com ele, ou dar o telefone, ou o endereço. Elas toparam ser fotografadas ali, mas nada muito além disso, porque, né, ele era um estranho. Até que ele topou com 2 amigas, a Bridget Wilvert e a Robin Sampson. As duas estavam na praia de Huntington, curtindo um dos dias de férias. E a Robin estava ainda mais feliz que a Bridget, porque naquele dia 20 ela ia começar a trabalhar num estúdio de balé, onde ela tinha aulas. Ela tinha só 12 anos, mas mesmo assim ela tinha conseguido o trabalho com a professora, porque a mãe da Robin tinha se envolvido num acidente de carro e ficou sem dinheiro para pagar as aulas e tal. Então a professora ficou com pena dela e ofereceu isso, que era tipo atender umas ligações como se fosse uma secretária ali, e em troca ela poderia fazer as aulas de graça. E assim, eu meio que trabalhava no meu balé também, mas eu não ganhava nada em troca, porque minha mãe demorava pra me buscar e eu passava a tarde inteira lá. Então eu participava da aula das criancinhas menores, eu ajudava na aula e tal. Mas acho que não me fez nenhum problema. E eu não ganhei nada, né? Eu só ficava lá curtindo dar aula pras menininhas mais novas. Então a Robin estava super animada. As duas estavam brincando, conversando, quando o Rodney se aproximou e disse que elas eram muito bonitas e pediu para tirar umas fotos. As duas eram muito bonitas mesmo, elas eram loiras e a Bridget tinha o cabelo mais escuro e a outra era uma loira mais clara. A Bridget e a Robin disseram que tudo bem e tal, e enquanto tudo estava rolando, uma vizinha da Bridget, chamada Jack Young, viu o que estava rolando. A Jack correu pra lá, ela se colocou na frente das meninas perguntando o que estava acontecendo e logo dizendo que aquilo não era uma boa ideia. Ela tinha achado muito esquisito um homem aparecer do nada tirando foto das meninas, então ela mandou as duas de volta e elas foram pra casa da Bridget. Gente, Jack Young, perfeita, perfeita. Depois de umas horinhas brincando em casa, a Robin percebeu que ela estava meio atrasada para o estúdio de balé e pediu a bicicleta emprestada para Bridget. O plano era a Robin passar em casa, se trocar e ir direto para o estúdio, mas ela nunca chegou nem na casa dela e nem no estúdio. A professora de balé ligou para casa da Robin avisando que ela não tinha aparecido, nem para aula, nem para atender o telefone lá, né, ficar de secretária. A tia da Robin, que era quem atendeu o telefone na casa, não entendeu, né, e avisou para Mary Ann, que era a mãe dela. Então elas ligaram para a polícia e também para os amigos da Robin. E a polícia fez o mesmo. Mas na mesma noite, a Robin já foi considerada desaparecida e um alerta oficial foi emitido. Enquanto isso acontecia, o Rodney decidiu que ele ia mudar um pouco de estilo. Primeiro ele contou para a namorada da época, uma mulher chamada Elizabeth, que ele estava cansado do cabelo grande e cacheado que ela tinha. E não satisfeito com isso, ele também cortou o cabelo mais curto. E essas mudanças coincidiram com a divulgação de um retrato falado dele, né, feito pela artista da polícia Marilyn Dross, que tinha conversado com a Bridget sobre o dia na praia e ajudado ela a construir um retrato que era perfeito e muito parecido com Rodney. Além da mudança capilar, ele também trocou o carpete do carro dele, o Datsun, e falou para a namorada que era porque estava cheirando gasolina. Mesmo que Elizabeth não tinha sentido cheiro nenhum de gasolina, mas, né, nada parecia suspeito. Mas, impressionantemente, o circo estava se fechando no Rodney, e as mudanças de cabelo só provavam que ele estava cada vez mais com medo e menos confiante. No dia 26 de julho, quase uma semana depois do desaparecimento da Robin, os detetives responsáveis pelo caso receberam várias ligações de pistas, mas 4 delas foram mega importantes. As 2 primeiras foram de outros detetives de outros distritos de Los Angeles, que falaram, olha, eu acho que esse retrato falado parece com um cara aí que eu tô investigando, que era quem? Era ele mesmo, o Rodney Alcala. A terceira ligação foi de um cara chamado Dennis McNaught, que tinha sido um dos agentes de condicional do Rodney e que achou o retrato falado parecido. O Dennis disse para os detetives de Huntington que o Rodney tinha um histórico de ser sexualmente atraído por meninas mais novas da idade da Robin e que ele já tinha sido condenado por isso.
Além disso, o Dennis também comentou da história da Monique, que tinha 15 anos quando ela foi violentada pelo Rodney. E por último, vocês estão sentados? Gente, foi uma ligação dele, o meu, o seu, o nosso, Donald Haynes. Que caso você não seja, né? Chegou aqui, tem muita coisa falando já. Quem que é esse homem? Tem muito nome. Então, caso você não esteja se lembrando, foi o cara que seguiu Rodney e a Tali quando ele sequestrou ela. O Donald simplesmente viu o retrato falado e não pensou 2 vezes antes de ligar para a polícia e contar a história que tinha acontecido 8 anos antes. Cara, que visão, né? Que esse Donald... Ele é tudo. Ele é tudo. O detetive Art Dross, que era um dos responsáveis do caso, e é o mesmo sobrenome, né, gente, da artista que fez o retrato falado. Ele era casado com ela. E ele rapidamente pediu para a polícia de Riverside a foto do Rodney. E ele foi buscar e quando voltou ninguém teve dúvida, gente. A foto do Rodney era igual à do retrato falado. E é de impressionar que a cooperação entre as diferentes polícias da Califórnia e de Los Angeles, nesse caso, deu certo. A gente já comentou aqui no podcast, em alguns episódios, que Los Angeles é dividida em muitos distritos, né? Então tem um pouco daquela disputa de poder, né? Acho que até hoje, mas enfim, naquela época, então, assim, tinha muito ruído entre os policiais. A gente já viu isso em casos, sei lá, do Richard Ramirez, até o caso do O.J. Simpson, enfim. Mas o detetive Dross conseguiu a foto rápido. Por fim, para completar a sequência de coincidências e sinais, além das 4 ligações apontando o Rodney como suspeito, o detetive, assim que chegou em casa e ligou a televisão, viu que estava passando uma reprise de quê, gente? Do The Dating Game. Sim, estava passando o programa de namoro na televisão, que era uma reprise, e quem estava lá no palco? Ele mesmo, o Rodney. Então assim, gente, não dava para ignorar mais os sinais, nem a investigação, nem as pistas, era o Rodney. E a polícia de Huntington, mesmo sem nenhuma evidência maior, começou a fazer turnos perto da casa do Rodney, vigiando cada passo que ele dava. Enquanto a polícia investigava dentro dos escritórios, um dos guardas florestais de San Gabriel Mountains, que ficava numa região protegida do Parque Florestal de Los Angeles, estava trabalhando quando ele viu algo. O guarda William Polk trabalhava junto com uma mulher chamada Danny Crappa, que era da equipe de bombeiros, né? E enquanto eles estavam andando numa parte remota da floresta, eles toparam com um montinho de ossos. Naquela parte específica, era muito comum que eles encontrassem ossos de animais que foram mortos acidentalmente, tal, por humanos, ou até mesmo por outros animais. E eles até brincaram sobre isso. Só que depois de topar com os mesmos ossos, alguns dias depois, no dia 2 de julho, William tinha certeza de que aquilo não era um animal da floresta. Com certeza, eram ossos humanos. Ele comunicou aos superiores e um deles ligou para a polícia de Sierra Madre, que era responsável por aquela parte ali. Por causa do feriado do dia 4 de julho, que é a independência lá dos Estados Unidos, o corpo só foi levado para o exame legista no dia 6. A identificação foi possível graças à arcada dentária do corpo, porque todo o resto de tecido macio já estava ou bastante decomposto ou perdido, como as mãos e os pés, que provavelmente foram até separados do corpo por algum animal. E lembrando que era julho, né, então estava muito quente lá na Califórnia, e o calor também acelera muito o processo de decomposição. Então, uma coisa que o legista conseguiu identificar foi que o crânio era consistente com uma pessoa caucasiana de pelo menos 1,40 m de altura. E também conseguiu ver que ela não tinha sido morta com uma pancada, uma facada, um tiro ou algo assim, o que é consistente com o modus operandi do Rodney, que normalmente matava por estrangulamento. Mas o legista não conseguia nem determinar isso, já que o crânio, assim como as mãos e os pés, também tinham sido separados do corpo. A polícia de Sierra Madre examinou a lista de pessoas desaparecidas para alguém que tivesse as características parecidas com aquele corpo e encontrou o nome da Robin. Depois de pedir os registros dentários dela, os médicos conseguiram identificar a menina positivamente e o corpo era, sim, da Robin Sansou, de 12 anos. O caso passou a ser automaticamente da polícia de Huntington, mostrando mais uma vez como a polícia de Los Angeles podia trabalhar quando eles queriam. E agora que os detetives tinham um corpo e um suspeito, só faltava mesmo ligar o Rodney ao assassinato, definitivamente. O que a polícia de Huntington não sabia até aquele momento era que existia uma testemunha ocular muito importante e que não tinha se apresentado ainda.
Enquanto a investigação acontecia, o Rodney mexia seus pauzinhos para se livrar de um cerco que estava se formando ao redor dele. Quase que inconscientemente, ele se preocupava em mudar a aparência, como quando ele cortou o cabelo, e também se preocupou em avisar a namorada, a Elizabeth, que ele ia se mudar. Segundo Rodney, ele já estava cansado de Los Angeles e queria tentar a vida de fotógrafo em Dallas. Ele também falou que assim que conseguisse um emprego estável por lá, ia mandar buscá-la. E tudo papinho, né, gente? Na verdade, ele estava se preparando para sumir de novo. Inclusive, no dia 11 de julho, ele foi até Seattle, em Washington, a 18 horas de viagem de Los Angeles, para colocar um monte de coisa num daqueles depósitos alugados, e ficou lá por um dia. Só que para Elizabeth, ele falou que tinha ido para Dallas, e para amigos e tal, mais próximos, ele falou que tinha ido para o México. Ou seja, ele não falou de Seattle para ninguém e ainda disse para todo mundo que ia embora de vez de Los Angeles no dia 24 daquele mês. Parecia que a polícia estava adivinhando, porque eles decidiram que depois de ficar de olho no Rodney por quase um mês inteiro, não dava mais para esperar. Eles resolveram agir justamente na manhã do dia 24 de julho, o dia que o Rodney disse que iria embora. A polícia se encontrou às 5 da manhã na delegacia para os últimos preparativos e às 7 estavam todos na porta da casa. E foi lá que eles deram voz de prisão para o Rodney, que foi levado direto para a delegacia de Huntington Beach. E dessa vez, a prisão preventiva dele ia durar muito mais tempo, já que a fiança foi de $250 mil. No quarto, os policiais encontraram o recibo do depósito de Seattle, caixas de fotos, pedaços de corda bem parecidos com aqueles encontrados com os corpos da Cornélia, da Jill e da Robin, 8 revistas pornográficas, um chicote de couro daqueles sexuais, algemas japonesas também sexuais, calcinhas, um set de faca da mesma marca de faca encontrada perto do corpo da Robin e muitos equipamentos fotográficos como câmeras, negativos, filmes usados, filmes por usar, enfim, várias coisas. Uma coisa curiosa é que, como eles não tinham mandado de apreensão para tudo isso, a maioria das coisas eles só puderam dar uma olhada mesmo. Mas o sargento Jenkins, que estava comandando a operação, anotou tudo bonitinho numa lista. Inclusive o nome do lugar onde era o depósito e o número do cofre e da sala que o Rodney tinha usado. Isso foi muito gênio, porque os policiais ficaram muito intrigados com aquele recibo. Afinal, a data indicava que ele tinha ido para lá depois da morte da Robin, ou seja, ele poderia estar escondendo muita coisa. E mesmo sem esse mandado, eles conseguiram um outro para o depósito. Só que, gente, eles quase não conseguiram porque a mãe do Rodney jogou o recibo fora. Por sorte, o sargento tinha anotado os dados e conseguiu entrar em contato com o juiz, que autorizou o mandado, e eles foram para Seattle no dia 26, 2 dias depois da prisão. No depósito, a polícia encontrou mais fotos, roupas para um clima mais frio, uma bolsinha vermelha de moedas, uma caixa com muitos brincos de mulher e mais caixas com fotografias e negativos. E uns slides que eram fotos ou informações e gráficos que dava para passar por um projetor. Inclusive, um desses slides encontrados estava etiquetado como Tali Rape, ou seja, slides com estupro da Tali Shapiro, que foi a primeira vítima registrada. Paralelo a essas descobertas, depois que o corpo foi identificado como sendo da Robin, a polícia de Huntington foi até o Parque Florestal para examinar o lugar onde o corpo tinha sido encontrado. Algumas coisas importantes foram recolhidas do local. A primeira delas foi um tênis amarelo e azul, que tinha alguns nomes escritos na sola lateral. A segunda foi um monte de coisas suspeitas, como uma faca, uns pedaços de corda bege e bitucas de cigarro. E por fim, eles também acharam muitos chumaços de cabelo loiro, que provavelmente eram da Robin. Alguns dias depois, a mãe da Robin reconheceu os sapatos da filha, e mais tarde também reconheceu um dos brincos que foram encontrados dentro do depósito em Seattle, como sendo dela. Segundo a Marianne, a mãe da Robin, a garota normalmente pegava emprestado algumas joias e maquiagens sem avisar. Coisa de criança, né, que tá crescendo, quer ficar tão bonita quanto a mãe. Tudo que diz respeito ao julgamento do Rodney é bem complicado, então a gente vai dar uma resumida aqui de um jeito para não ficar muito chato, para vocês entenderem. Como a gente já disse, depois que ele foi preso, suspeito pelo assassinato da Robin, o Rodney já começou a batalhar ali na sua defesa, que incluía alguns álibis que hoje a gente já sabe que foram fabricados. E dessa vez ele não pôde aguardar o julgamento em liberdade. A audiência preliminar para esse caso teve algumas partes e começou em setembro de 79, o mesmo mês que ele deveria ter sido levado a julgamento, pelo que ele tinha feito com a Monique Hoyt. Só que um juiz tinha ordenado que a Monique passasse por uma avaliação psiquiátrica, e isso fez com que ela sentisse com medo de depor e provavelmente correu o risco do júri ou do juiz achar que ela tinha inventado e tal.
A gente sabe que isso pode acontecer, né? Infelizmente. Mas acabou que, por conta disso, o caso contra Robin aconteceu sem nenhuma demora de nenhuma parte. E foi nas audiências preliminares do caso da Robin que a principal testemunha ocular do caso apareceu, aquela que a gente tinha citado anteriormente. Então, recapitulando aqui para quem não lembra, quem comunicou aos superiores e a polícia de Sierra Madre que tinha encontrado um corpo humano foi um cara chamado William Polk. William trabalhava como guarda florestal junto com uma mulher chamada Dana Crappa. Bom, o que a Dana não contou para o William no dia e nem nenhum outro foi que ela já tinha visto aquele corpo pelo menos mais uma vez. Pois é. E a história fica ainda pior para o Rodney, porque no mesmo horário que ela estava dirigindo para o trabalho por aquela rodovia ali perto de onde o corpo foi encontrado, ela viu o Rodney e a Robin no dia 20 de junho, que foi o mesmo dia que a Robin desapareceu. No começo ela achou estranho que os dois tenham estacionado o carro, um Datsun azul, descido e entrado na mata, mas ela imaginou que fossem pai e filha fazendo uma trilha, por mais que a menina parecesse meio receosa e tal. Naquele mesmo dia à noite, ela passou de carro voltando e o carro ainda estava ali naquelas bandas, só que dessa vez estacionado em outro lugar. No dia 25, enquanto estava no turno da noite, a Dana resolveu ir até o lugar onde ela tinha visto o carro, o homem e a menina, e encontrou o corpo da Robin, recém-morta. Mas ela não falou nada para ninguém, ela só saiu correndo com medo. E no dia 29, quando o William fez uma brincadeira achando que eram ossos de animais, ela não achou engraçado, porque ela sabia que não eram. E mesmo assim ela não disse nada. Só no dia 2 de julho, quando William foi até o lugar onde estava o corpo, que ele percebeu que era uma ossada humana. Isso pegou muito mal para ela, claro, mas ao mesmo tempo, depois que ela superou o medo de ser envolvida no caso e contou toda a verdade, ela se tornou uma testemunha. Porque ela colocava o Rodney perto do lugar onde o corpo da Robin tinha sido encontrado, no mesmo dia. Ou seja, o fato da defesa ter ela ali como testemunha foi muito importante. E o julgamento começou em março de 80. E não parece, mas uma coisa que ajudou foi ela ter admitido que estava confusa e que mentiu em alguns depoimentos para a polícia por ter sido traumatizada pelo corpo. A Dana disse que chegou até a ter pesadelos com o estado que o corpo estava. Isso contribuiu ainda mais para a imagem mental dos jurados do horror que o Rodney tinha causado. Além disso, a justiça permitiu que os outros crimes pelos quais o Rodney foi julgado, ou seja, o da Talia e o da Monique, fossem trazidos à tona para esse julgamento, por serem acusações tão graves e similares àquela que ele estava sendo julgado naquele momento. Outras garotas que frequentavam a mesma praia de Huntington Beach foram ouvidas em depoimentos também, e detentos que tinham ouvido histórias contadas pelo próprio Rodney sobre o assassinato da Robin enquanto ele estava preso aguardando o julgamento. Um desses detentos foi um homem chamado Robert Dove, que contou que o Rodney disse que tinha batido repetidamente na cabeça dela para ela parar de gritar. E também disse que ninguém nunca iria descobrir que tinha sido ele porque ninguém nunca ia achar a bicicleta da Robin, que na verdade era da amiga dela. O caso da defesa foi baseado em chamar testemunhas que comprovassem o álibi do Rodney e em desacreditar a Dana, e chegando até a chamar um psiquiatra para atestar que ela não estava bem e que teria sido coagida pela polícia. Um detetive particular também usou chamadas telefônicas da casa do Rodney para justificar que ele não estava onde a Dana tinha dito que ele estava. E, por fim, um detento que também era próximo dele na prisão disse que Robert Dove, ele e um outro cara chamado Michael Herrera combinaram de dar falsos depoimentos sobre o caso para aliviar a pena nos seus próprios casos. No dia 28 de abril de 1980, a defesa e a acusação fizeram suas considerações finais. E no dia 30 de abril, os jurados chegaram ao veredito de culpado do crime de homicídio doloso, com intenção de matar, e culpado de sequestro. No dia 8 de maio, os jurados decidiram pela pena de morte, já que pela lei de 78 na Califórnia, a sentença era aplicável para crimes de homicídio que fossem resultado de uma situação especial, como sequestro, por exemplo. O que tinha sido o caso, já que a Robin tinha sido coagida para dentro do carro do Rodney e depois forçada a ficar lá contra sua vontade. No dia 20 de junho de 80, exatamente um ano depois do desaparecimento da Robin, o juiz decretou que concordava com a decisão dos jurados de sentença à morte. Parecia que a vida do Rodney Alcala, ali com seus 33 anos, chegaria ao fim, mas só parecia mesmo. Aquele não
foi o último julgamento do Rodney. Em setembro de 80, ele foi a julgamento pelo crime de sequestro e estupro da Monique Hoyt, que dessa vez aconteceu normalmente. O julgamento foi super curto, já que ele já tinha confessado para a polícia que ele realmente tinha estuprado. E ele foi condenado a 9 anos de prisão. Os novos advogados de defesa dele apelaram seu caso ainda em 80 e, em 84, a um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, que decidiu que o caso teria que ser revisto, que a sentença do Rodney tinha que ser derrubada e que tinha que acontecer um novo julgamento. E ele decidiu isso com base num dos motivos para a apelação da defesa, que foi o uso dos outros casos do Rodney. Por que o juiz decidiu isso? Porque ele interpretou que a defesa estava certa quando disse que os casos anteriores, ou seja, o da Talia, o da Julie e o da Monique, não tinham similaridades suficientes com o da Robin. Então, esses casos tinham prejudicado a capacidade dos jurados de julgar o Rodney de forma justa. E até dá para entender um pouco a parte jurídica disso aqui, que acontece muito, mas isso só aconteceu porque o corpo da Robin estava num estado tão avançado de decomposição que não tinha como saber se ela tinha sido estuprada, o que seria a conexão com os outros casos. E, de novo, a gente ainda não tinha DNA. O novo julgamento do Rodney começou em abril de 86 e aconteceu quase do mesmo jeito e com as mesmas evidências, com exceção de que os outros crimes do Rodney não foram levados em consideração, e que a Dana alegou não estar apta a testemunhar de novo, porque ela não se lembrava de mais nada e nem de dar um depoimento em 1980. Mas esse lance da Dana não poder ser chamada como testemunha de acusação acabou não sendo tão danoso, porque o juiz autorizou que o depoimento antigo dela fosse lido em voz alta na corte. Então era como se ela tivesse sido testemunha mesmo assim. No dia 28 de maio de 86, Rodney foi de novo considerado culpado por homicídio doloso e por sequestro. E mais uma vez, na audiência de sentença, o Rodney foi condenado à morte. Em 92, o Rodney apelou da decisão mais uma vez, mas a apelação foi negada, já que a Suprema Corte da Califórnia considerava que a sentença tinha sido justa. Em 94, ele publicou um livro chamado You, the Jury, ou Vocês, os Jurados, onde ele basicamente refuta afirmação por afirmação, provando entre muitas aspas que ele não era culpado pela morte da Robin. O livro tem toda a transcrição do segundo julgamento com algumas notas feitas pelo próprio Rodney e conclui que um homem inocente, ele mesmo, estava apodrecendo no corredor da morte. Mas em 2001, um juiz de uma corte de apelações decidiu que o Rodney teria um novo julgamento. Segundo ele, era porque o juiz de 86 teria cometido um erro ao autorizar que o depoimento da Dana fosse lido em voz alta e que a defesa tinha falhado em chamar uma testemunha para falar dos álibis do Rodney e que essas duas coisas tinham sido prejudiciais para ele. Então, assim, gente, sim, ele teria um terceiro julgamento que aconteceu. As preparações para ele começaram em 2003 e duas coisas logo de cara foram muito importantes. A primeira é que o Rodney queria ser um dos seus próprios advogados, ajudando o advogado do momento ali dele, que era um cara chamado George Peters. A segunda importante é que, ao contrário dos julgamentos anteriores, agora a polícia tinha um convidado muito especial, gente. Pode entrar você! DNA! Finalmente, gente, agora a tecnologia do uso de DNA para casos criminais estava mais desenvolvida e era super confiável. E ajudou também que o Rodney e o advogado dele estavam levando em consideração só o caso da Robin. Mas enquanto a promotoria preparava o caso contra o Rodney, eles descobriram o DNA dele em várias outras vítimas. A Cornelia, a Jill Parenteau, a Jill Barcombe, Charlotte Lamb e Georgia Wickstead. E essas três últimas tinham sido consideradas vítimas dos estranguladores de Hillside, mas a polícia resolveu testar de novo. O Rodney apelou pelo menos 3 vezes para que os casos de DNA não fossem levados em consideração, mas todas as vezes foram negadas. Ele também apelou para que os casos não fossem julgados juntos, mas também foi negado. Em janeiro de 2010, 9 anos depois da decisão do juiz lá de 2001, o julgamento finalmente começou. E dessa vez o Rodney tinha 65 anos. Ele estava representando ele mesmo, sem nenhum outro advogado junto. Esse terceiro julgamento foi bem maior, já que os outros assassinatos estavam sendo julgados além da Robin, então o número de testemunhas foi mais alto. Durante boa parte dos depoimentos, as testemunhas não receberam nenhuma pergunta do Rodney, que se absteve de conversar com quase todas. As deliberações dos jurados começaram no dia 23 de fevereiro, e no dia 25, eles voltaram com um novo veredito de culpado acima de qualquer dúvida por todos os homicídios.
Em 9 de março de 2010, o Rodney de novo recebeu a sentença de morte por parte dos jurados, e no dia 30 de março, o juiz concordou com a sentença. O Rodney mudou de prisão algumas vezes desde que ele teve a sua sentença decretada em março de 2010. Em junho de 2012, ele foi transferido para Nova York para responder pelo crime contra Cornelia e contra Ellen Hoover. Naquele momento, ele já era considerado um suspeito de outros casos em Nova York, em Washington, em New Hampshire, onde ficava o acampamento que ele tinha trabalhado, no Arizona e no Wyoming. Em janeiro de 2013, o Rodney foi sentenciado em Nova York a 25 anos de prisão pelas mortes da Cornelia e da Ellen. E logo depois da sentença em Nova York, ele voltou para a Califórnia, onde ele morreu aos 77 anos de causas não divulgadas, no dia 24 de julho de 2021, exatamente 42 anos depois de ter sido preso pela última vez. Assim como o Ted Bundy e o Charles Manson, o Rodney Alcala é um ótimo exemplo de como criminosos, especialmente que cometeram crimes contra mulheres, podem usar o charme, a simpatia para seduzir as vítimas. E também usam essas mesmas coisas para convencer policiais, familiares, amigos, namoradas de que eles são indivíduos perfeitamente comuns e que nunca fariam mal a ninguém na sociedade. É só ver as pessoas na vizinhança que foram entrevistadas depois do ataque contra Tali, que falaram que ele não faria mal a uma mosca. E que ele era bonito e charmoso o suficiente para ter muitas namoradas, ele não precisava cometer esses crimes. Mas esse tipo de característica positiva, no caso do Rodney, escondia um monstro. Em 2010, a polícia de Nova York recebeu caixas e mais caixas de fotos dele que estavam tanto no quarto dele quanto num depósito em Seattle. E essas fotos foram postadas na mídia, na esperança de alguém reconhecer as meninas, né? E por causa disso, muitas pessoas identificaram a si mesmas e outras meninas. De acordo com estimativas das autoridades dos Estados Unidos, é possível que o Rodney tenha sido responsável por 130 outros assassinatos, além daqueles que ele foi julgado. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy.